E o técnico Fábio Carille pode continuar com o esquema de 3 zagueiros para começar essa temporada de 2022 e vamos discutir aqui, principalmente com a chegada de Ricardo Goulart, o que pode mudar nesse time se ele de fato jogar com 3 zagueiros. Porque a gente estava pensando num time do Santos, digamos que ideal, né, com 2 zagueiros, porque era o desejo do Carille no final de 2021, mas agora algumas coisas mudaram. Inclusive, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você quiser projetar o time ideal do Santos, fique à vontade. Enquanto você vai escrevendo aqui nos comentários esse time ideal, pensando em 3 zagueiros, deixa eu dar a dica para vocês baixarem o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo para você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo do futebol e no Santos Futebol Clube. Inclusive as escalações do Santos, o que está pensando o Carille, quem pode chegar, quem pode sair, tudo sobre a Copinha, tudo sobre o Campeonato Paulista. Então, para você baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro o link da descrição ou no comentário fixado. Bom, antes da gente projetar aqui algumas escalações do time do Santos, vamos à informação da UOL para a gente entender essa questão do Carille continuar com 3 zagueiros, que foi uma escalação que ele terminou 2021 e foi uma escalação que deu certo. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, o Santos teve uma queda drástica em termos de gols sofridos, conseguiu ficar mais sólido e, de uma certa forma, conseguiu os resultados necessários para se livrar de qualquer risco do rebaixamento. Então, leia a matéria da UOL para vocês. O técnico Carille quer definir logo qual a formação do Santos para iniciar o Campeonato Paulista. O Peixe estreará no dia 26 contra a Inter de Limeira, fora de casa. Carille não gosta de mexer muito no esquema tático e pretende decidir qual caminho até segunda-feira, quando todos os jogadores do elenco devem estar à disposição para treinar. A tendência é de 3 zagueiros. À disposição, porque ainda tem alguns jogadores, né, que estão se recuperando de Covid, como é o caso do Sandri, mas por conta disso, né? Quem pegou o novo coronavírus não está garantido para a estreia no Paulistão. Por via das dúvidas, Carille conta até agora só com os que testaram negativo e quer esticar a preparação dos que positivaram. O único ainda em isolamento é o volante Sandri. Marinho, Sanches, Batistão, Luiz Felipe, Ângelo e Vinícius Anocelo foram liberados pelo departamento médico. Ou seja, principalmente aqueles jogadores que a gente comentou aqui no começo do ano que precisavam de uma pré-temporada bem firme, né, para que começasse 2022 bem, principalmente Marinho, Sanches e Léo Batistão, que foram jogadores que não tiveram pré-temporada em 2021, aí o Sandri também, né? Porque o Sandri também estava se recuperando de lesão. Então, esses 4 jogadores que precisam, de fato, né, de uma pré-temporada muito bem feita para conseguir aguentar o ritmo das competições que o Santos vai disputar. E aí, vamos agora começar a projetar esse time do Santos para 2022. Obviamente, sem mais reforços, né? A gente não sabe se o Santos vai contratar ou não outro jogador. Não estou contando nesse momento com o Marcos Leonardo. Particularmente, isso é uma opinião, tá? Não é informação. Acho muito difícil uma renovação. Então vamos tentar pensar um Santos assim. Não tô levando ao pé da letra quem teve Covid, quem não teve Covid. É mais um esboço mesmo para a gente pensar um Santos, quem sabe, né, de médio a longo prazo para 2022. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Essa primeira possibilidade, né? Então vamos aqui, João Paulo, obviamente, no gol, e aí 3 zagueiros. É um pouco de gosto pessoal, tá? Então, se você tem outra opinião, já peço para você deixar aqui nos comentários. Mas eu gostaria muito de ver essa linha de 3 zagueiros com Bauerman, Velasquez e Kaique. Entendo que desses 3, o Velasquez é aquele zagueiro mais rebatedor, né? O Kaique é um jogador mais técnico, acho que dos 3, o mais técnico. O Bauerman também é um jogador que tem uma boa imposição física, tem também uma boa saída de bola. Acredito que a longo prazo pode ser o titular. Talvez no começo da temporada comece com o Luiz Felipe, tá? Mas
eu acredito que tem tudo para o Bauerman ser aí um dos titulares. Aí, algumas possibilidades, tá? Sandri, eu gostaria muito de ver o Sandri nesse meio-campo do Santos. É um jogador que ajuda muito defensivamente e também de forma ofensiva. O Zanocelo também desenvolveu bastante essa questão, aprimorou, né, melhor dizendo, essa questão defensiva. Então, acho que pode dar uma dupla interessante. Nas laterais ou alas, né, como preferirem, tem o Maddison. O Maddison a gente sempre fala que ele se encaixa muito bem no estilo de três zagueiros, então ele pode ficar com um pouco mais de liberdade, né? E aí uma briga interessante. Felipe e Jonathan, principalmente com as contratações de Bruno Oliveira e de Ricardo Goulart, e a volta do Sandri, pode ser que acabe perdendo espaço como meio-campista e volte a disputar uma posição no time do Santos como lateral, como ala. E aí vem, né, essa disputa que eu acredito que vai acontecer com o Lucas Braga. Não vejo essa disputa acontecendo com o Ângelo nessa escalação específica, porque o Lucas Braga é um jogador que defensivamente recompõe melhor. Então acredito que vai ficar mais nessa briga mesmo. Aí, mais à frente, podemos ter um Goulart jogando mais atrás, né, do camisa 9, do centroavante, e o Marinho. O Goulart também pode ter uma certa liberdade para cair um pouco mais para o lado, enfim. Quando eu coloquei aqui o centroavante Juan, pode ser o Léo Batistão, pode ser outro centroavante, até mesmo o Marcos Leonardo, né, se acabar renovando com o Santos, mas coloquei o Juan porque provavelmente, né, vai ser utilizado aí pelo Carille no time principal. Não sei se como titular, acho que no começo de temporada muito difícil, mas pode ser o Batistão também, tá? Então, esse seria um esboço. Esse seria um esboço. Vamos agora para uma outra possibilidade. Esse campinho aqui, eu gostei bastante das observações. Eu tirei lá do Twitter Santos Opressivo, lá do Twitter. Eu peguei o campinho deles, né, dando os créditos aqui. E também vou comentar umas observações que eles fizeram que eu achei bastante interessante. Mas antes, né, escalação João Paulo, Bauerman, Velasquez e Kaique, a mesma linha de três aqui. Aí Sandri Zanocelo, ele colocou aqui o Felipe Jonathan e o Maddison. E mais à frente, achei interessante, Ângelo ou Lucas Braga, Ricardo Goulart e Marinho. Só que prestem atenção, um Goulart jogando como falso 9, com mais liberdade para entrar, né, na área. Porque a gente sempre falou aqui nos últimos vídeos, quem acompanhou, que o Ricardo Goulart não é aquele 9 paradão. Ele já atuou como um falso 9 na carreira, já atuou jogando mais aberto, mas ele é mais meio atacante, né? Digamos que seria mais para quebrar um galho, caso o Batistão não se encaixe, ou caso não queira colocar ainda o Juan, enfim, né? Pode ser uma possibilidade aí de colocar o Ricardo Goulart. E também uma outra possibilidade que não está aqui no campinho é de você sacar um dos seus pontas e colocar o Pirani. E aí você pode também, né, de uma certa forma, avançar um pouco mais o Ricardo Goulart e aí você coloca o Pirani no time. É uma possibilidade também, né? A gente também já comentou aqui de que dá sim para o Santos jogar com o Ricardo Goulart e Pirani. Principalmente porque o Pirani cai mais pela esquerda e o Ricardo Goulart, a gente mostrou em um vídeo recente aqui, que o Ricardo Goulart, principalmente em 2021, ele caiu mais pela direita. Então, é possível, sim, pensando em meio campo, você ter Ricardo Goulart e Pirani. Mas aí você precisa abrir mão, né, de um jogador lá na frente. Pode ser um cara que é mais central, pode ser o centroavante, você abrir mão, ou pode ser algum ponta que você acabe sacando do time, né? Mas o fato é, e o que a gente sempre fala aqui, é que essas contratações que o Santos está fazendo, principalmente do Ricardo Goulart, teve também do Bruno Oliveira, do Bauerman, mas principalmente do Ricardo Goulart, ele permite com que o Santos tenha várias opções táticas ao longo da partida e ao longo dos jogos. Então a gente está comentando aqui, pode ter um Ricardo Goulart jogando mais como meio-campista, pode ter um Ricardo Goulart jogando como falso 9, pode ter um Ricardo Goulart jogando um pouco mais aberto, né? Então, essa possibilidade de três zagueiros, com o Ricardo Goulart, também você consegue abrir um leque maior. E até anotei aqui
os jogadores que eu acredito que podem ter uma certa dificuldade para serem titulares nesse time do Santos. Coloquei aqui, né, o Felipe Jonathan, que a gente comentou, caso o Lucas Braga fique como ala, e o inverso também, né, o Lucas Braga, caso o Felipe Jonathan seja o lateral, o ala, ou até mesmo se o Ângelo pegar essa posição, né, porque eu acho que tem muito potencial para o Ângelo ser titular nesse time, o Ângelo que joga tanto pela esquerda como pela direita, e também porque o Ângelo tem a concorrência agora do Marinho, né, porque em alguns jogos o Ângelo jogou na posição do Marinho, quando estava fora por lesão, enfim. O Pirani, né, por conta da entrada do Ricardo Goulart no time, e o Luiz Felipe. Eu acho que o grande ameaçado da zaga do Santos é o Luiz Felipe. Também tem a possibilidade, né, do Velasquez sair do time e colocar Kaique, Luiz Felipe e Bauerman. Pode acontecer. Né? Eu também estou dando uma pitadinha aqui de gosto pessoal, mas, né, possibilidades existem. Eu acho que o mais importante para a gente analisar aqui nesse vídeo, falando de 3 zagueiros, ou até mesmo se o Santos fosse jogar com 2, é que estamos começando a ter um elenco interessante. Precisamos de contratações? Óbvio. O Santos precisa, ao meu ver, de pelo menos mais um atacante. O Santos precisa de mais opções nas laterais. Né? Se vai apostar no Daniel Guedes, que parece que o Carille está gostando do Daniel Guedes, beleza. Vai ter o Daniel Guedes então? Vai ter alguém da base? Precisa definir isso, para que a gente consiga aprimorar esse time, aprimorar os jogadores que vão ficar. Né? É importante você ter um conjunto bem treinado para que a gente consiga aguentar as próximas temporadas. Né? Então, às vezes, você tem um jogador regular no elenco, mas com um time organizado e bem treinado, ele acaba se destacando. Né? Isso aconteceu várias vezes no Santos, jogadores que no Santos a gente falava, nossa, o cara joga muito bem. Aí, para outro time, o cara caía de rendimento, né? Então, isso também faz diferença. Isso faz bastante diferença. Mas, falei muito aqui, quero saber a opinião de vocês. Se você ainda não deixou seu esboço desses 3 zagueiros, né? Provavelmente teremos 3 zagueiros começando no Campeonato Paulista, principalmente porque o Santos ainda não trouxe contratações mais defensivas em relação a laterais. Então, obviamente que isso impacta, né, em tudo isso que a gente comentou aqui. Mas eu quero saber da sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscrever no canal também, para você não perder nenhum conteúdo por aqui. E também, se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Santos Futebol Clube, baixe o aplicativo da OneFootball, que é totalmente gratuito. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá esse voto de confiança. Baixe o aplicativo da OneFootball, coloca o Santos como seu time do coração. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente